Olá, crianças, sejam bem-vindos, todos de volta ao segundo semestre, né? O primeiro semestre acabou. Então, pós-férias de julho, a gente chama segundo semestre, que compreende o terceiro e o quarto bimestre. Então, nós vamos começar a estudar a modernidade, as indústrias, a parte dos meios de transporte, vamos ver o filme Tempos Modernos, que trata muito disso, né? E a capa que eu escolhi foi a chegada do homem à Lua em 20 de julho. Você tem uma historinha aí, 20 de julho, os anos de 1957, 20 de julho de 1969, e nós vamos entender como se dá todo esse início da modernidade. Vamos às questões, ao resumo de todo o conteúdo da semana? Então vamos lá. Português, estamos numa parte muito importante, tá? Não teremos atividade do livro e nós vamos começar a entender o que são os verbos e como acontecem as flexões, as conjugações dos verbos. Então nós temos primeiramente três divisões importantíssimas dos verbos que nós vamos entender: presente, passado ou pretérito e futuro. Aí depois vem pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito e o presente. Então nós vamos entender isso aí. Nós vamos revisar novamente, incansavelmente, as classes das palavras, né? As classes gramaticais, e vamos nos deter no verbo. O que é o verbo? O verbo é a classe gramatical, é a classe das palavras que indica ação, estado, fenômeno da natureza, né? Indica alguma coisa que está se fazendo, que está acontecendo nesse momento. E o verbo, ele tem, no modo indicativo, ele tem o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Estamos aqui, ó. Pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O que é que você tem que fazer nesta atividade? Primeiro, você vai ler modos e tempos verbais. O que são modos, aqui, e os tempos, presente, pretérito, futuro, presente, pretérito, futuro, presente. Aí você vai ler aqui, para você entender. E depois você vai conjugar no modo indicativo o verbo cantar. Aí eu já comecei. Aí você vai colocar aqui no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta e vai colocar. Neste primeiro momento, eu vou colocar para você ler e copiar, vou colocar lá no grupo, tá? Toda a conjugação, você vai ler e copiar. Nesses primeiros momentos de identificação, de entendimento, a gente vai fazer com verbos mais fáceis e copiando e lendo, para a gente internalizar e entender as conjugações, os sons das terminações, né? Os radicais dos verbos, tá bom? Então, aqui embaixo tem a garotinha explicando o que é verbo, tudinho direitinho. A nossa margem aqui é azulzinha sobre a modernidade, sobre o homem à lua e dois astronautas. Podemos continuar? Então, vamos para a próxima página da nossa apostila. Matemática, olha aí. Multiplicação de números decimais. É aquilo que eu falei. O ensino fundamental, séries iniciais da educação infantil, né? Que as relações matemáticas, alfabetização matemática, até o quinto ano, nós temos que trabalhar operações fundamentais com números naturais, que é os números inteiros, e com os números decimais, que são os números com vírgula. E as frações. Então, nós temos que fazer isso incansavelmente. Através de operações comuns, simples como essas, através de resoluções de problemas, operações com dinheiro, né? Quando você diz 2,50, 2,50, você está trabalhando números decimais. Então, tem aqui multiplicação
de números decimais. Há duas maneiras de efetuarmos a multiplicação envolvendo números decimais. Multiplicação de número natural por decimal e multiplicação de número decimal por decimal. Natural vezes o decimal, o natural, o número comum, normal, como a gente entende, vezes o decimal, que é o número com vírgula, e o número com vírgula vezes o número com vírgula, que é decimal por decimal. Então, temos aqui exemplos. Multiplicação de número natural por decimal. Como é que acontece 3,25, que é o número decimal com vírgula, vezes 6, número normal, número natural, número inteiro. Então, número natural, que é o 6, por número decimal, que é o 3,5. A outra situação é a multiplicação de número decimal por decimal. O que é decimal por decimal? Número com vírgula vezes número com vírgula. Como acontece aqui, 9,3, número com vírgula, decimal, vezes 1,2, número com vírgula. Sempre que nós vamos efetuar operações com números decimais, nós temos que ter na nossa cabeça que a regra básica é, vai armar, vai fazer a conta, é vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Agora, aqui tem assim, agora é a sua vez. Arme as continhas. Nós temos 3,25 vezes 4, número decimal vezes número natural inteiro. 1,3 vezes 6,4, número decimal por número decimal. 6,1 vezes 8,5. 125, que é um número inteiro, número normal, vezes 2,3, vezes o decimal. 7,8 vezes 5. 3,67 vezes 21. Para armar, lembre-se da regrinha principal. Vírgula abaixo de vírgula. Terminou a operação, você vai contar quantos números tem atrás das vírgulas e conta sempre do final para o começo. Nos números acontece geralmente do último número caminhando para a frente, né? Da direita para a esquerda. Ok? Tem um videozinho aqui da professora Giz, excelente canal de matemática, coloquei para vocês terem auxílio, né? E vou colocar no grupo também, mas se você clicar lá, quando você abrir no seu celular, do seu PDF, você pode clicar aqui que já vai direto, ok? Vamos para a próxima página. Aqui temos ciências, história, você vai ver também em geografia, e artes, que nós vamos entrar na industrialização, tá? Desenvolvimento dos transportes, aumento da população nas capitais devido às indústrias, né? Nós vamos entender tudo isso aí quando a gente observar, e é importantíssimo, não deixe de ver, eu coloquei um resumo curto sobre esse filme Tempos Modernos. Você vai entender lá o início da Revolução Industrial, quando começa a ter as industrializações, né, nos países mais desenvolvidos. No Brasil ainda vai demorar um pouco, ao início das industrializações, desde a Inglaterra, o Fordismo, né, como se deu a esteira dentro das fábricas, como ela acelerou o processo de industrialização, o trabalho repetitivo, poucos direitos naquela época, poucos direitos dos trabalhadores, porque era tudo muito novo, e se focava muito na produção e pouco na saúde do trabalhador. Então, nós vamos entender tudo isso, tanto em ciências, como história, como geografia, como em artes. Não deixe de ver o vídeo, fica melhor de entender, tá bom? Então, ciências, o aumento da população, somente leitura da página 108 até 113. O que eu quero que você faça? Lá você vai ler para entender, mas o que eu quero que você entenda? Que você envie um vídeo ou um áudio lendo esta parte aqui. Muitos fatores estão relacionados com o aumento da população de um país, tá? E como? Aí você vai ler e vai enviar para mim. Por que que isso é importante? Porque você entende como se dá a relação do processo de industrialização, da urbanização, do aumento da população ao redor das grandes capitais, com grande desenvolvimento, né? Como se deu na Inglaterra, como se deu em capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e a gente vai entender. História.
Você vai ler esse aqui, ó, A Dura Rotina nas Fábricas no século XX, quando a indústria começava a se desenvolver no Brasil e no mundo. Lembrar que conversamos sobre o fim da escravidão e o início da indústria. Com o fim da escravidão, pressiona-se os países menores também para a libertação dos escravos e vem esse início da, vamos dizer assim, da atividade assalariada, do trabalhador assalariado. Vai ser o fim da escravidão, porque o escravo, ele não recebia salário. Se ele não recebia salário, ele não tinha como comprar, ele não tinha como sustentar a indústria, porque a indústria precisa produzir e você precisa comprar, e produzir e comprar. E o escravo, então, eram muitos escravos, precisava da massa de uma pessoa que tivesse salário para poder comprar o que a indústria produzisse. Então, essa mudança, ela se dá e vai envolver todo o ciclo da modernidade. Olha aí, o fim da escravidão e da indústria no trabalho assalariado lá no período do café. A elite era acostumada ao trabalho escravo e não havia leis para garantir os direitos dos trabalhadores. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas muitas horas por dia, os salários eram baixos, o acidente de trabalho muito frequente. As mulheres operárias tinham dificuldade de cuidar dos filhos e as crianças, filhos de trabalhadores operários, não tinham oportunidade de escola. Escreva aqui como era o trabalho. Você vai ver o vídeo. Aliás, o vídeo, gente, inteiro, o filme inteiro tem 1 hora, mais de 1 hora. Está disponível no YouTube, vale muito a pena ver, tá? O vídeo inteiro, mas eu vou colocar o link de um resumo de 5 minutos. Se você tiver internet banda larga em casa, se quiser, se puder, fica a dica. Bem legal mesmo, para qualquer nível. Se o papai estuda para concurso, se está fazendo ensino médio, antigo segundo grau, excelente, é um filme que vale a pena ver, tá bom? Então tá aí, ciências, leitura disso aqui, dessa pequena parte aqui para me enviar o áudio ou o vídeo. A história, você vai responder, escreva aqui como era o trabalho logo que começou a industrialização, ok? Vamos para a próxima página. Geografia, não tem atividade no livro, somente leitura do texto abaixo. A evolução dos transportes, olha aí, Fordismo, da indústria Ford. A Ford, que é uma indústria de automóveis, uma indústria de carro, né? Carro da Ford. O Fordismo surgiu com o objetivo de sistematizar a produção em massa. Criado em janeiro de 1914 pelo norte-americano Henry Ford, por isso Fordismo, o sistema foi um marco no mercado automobilístico da época, pois reduziu o tempo de produção e o custo dos veículos. O Fordismo possui características específicas que se diferenciam de outros meios de produção da época, entre elas são diminuição nos custos do processo de produção, aprimoramento de uma linha de montagem de produto, pouca exigência de qualificação dos operários, divisão de tarefas referentes ao processo produtivo, repetitividade, trabalho em cadeia, trabalho contínuo, especialização técnica. Não é que as pessoas viraram especialistas, é porque elas ficavam especializadas naquele tipo de atividade. Por exemplo, ele se especializou no filme você vai ver que ele se especializou em apertar parafuso, ele só fazia aquilo, ele estava especialista naquilo. Especialização técnica individualizada por cada operário de acordo com a função que executa. Cada função ele ficava especialista naquilo. Investimento massivo em automatização e maquinário, surgiram as grandes máquinas, né, na indústria. Uso de máquinas de operação humana. Aí nós vamos para artes. Artes, tem 2 questõezinhas para responder sobre o filme aqui. O que tem em comum as pessoas e a ovelha no início do filme? Lá no resumo que eu coloco o link, você vai ver. Por que motivo? As poucas falas do filme e dizem respeito quase exclusivamente ao dono da fábrica. Além do filme ser antigo, tinha poucos recursos naquela época de audiovisual, ele fala pouco, mas é um filme super fácil de entender.
E você vai ver que o operário não fala. Quem fala é quase exclusivamente o dono da fábrica. Por quê? Será que o trabalhador não tinha voz? Quem realmente dava as instruções? Quem realmente tinha voz? Ok? Essa é a parte de geografia. Você vai ver que está tudo interligado. Geografia, artes, história e ciência. Tudo bem? Então, tudo ótimo. Faça com cuidado e tchau, tchau. Até a próxima.